Ai, ai. Ba- Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Já já a gente começa. Estamos apenas esperando alguns minutinhos para a turma chegar e a gente dá início ao nosso workshop. Bom dia, obrigado.
Acho que podemos começar, né, Pedro? Pedro, Lu, já estamos aqui. As pessoas vão conectando junto com a gente, mas vamos lá. Pessoal, obrigada pela presença de todos aqui no nosso último workshop do M-Impact Ciclo 3. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como realizar o acompanhamento de pilotos, né? Então, vamos trazer aqui algumas ferramentas, algumas formas de vocês estarem fazendo esse acompanhamento, tendo a metodologia por trás, né? Tendo ferramentas úteis que podem auxiliar nesse processo. E sem mais delongas, eu passo para o Pedro, para a Lu, do Quintessa, para tocar esse último workshop aqui com a gente. Mas é um momento interativo, então fiquem à vontade também para trazer alguma contribuição, interromper se tiverem dúvidas, tá? A gente vai aqui até meio-dia, então a gente tem bastante conteúdo para trazer aqui para vocês e será uma reunião bem proveitosa. Valeu, pessoal. Obrigada. Pedro, Lu, com vocês. Obrigado, Elis. Bom dia novamente, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Pedro, aqui do time do Quintessa. Já vou passar para a Luana também se apresentar. A gente aqui é parceiro do Mining Hub na execução do M-Impact, que, para quem está tendo contato agora pela primeira vez, é o programa de inovação social do Mining Hub, onde a gente olha da porta para fora das atividades das mineradoras, dos fornecedores, para como a gente desenvolve os territórios de influência das áreas de mineração a partir de pilotos junto com startups e negócios de impacto, passando desde o entendimento, aprofundamento das demandas do território, envolvendo representantes locais nesse processo, selecionando startups, sejam da nossa base Quintessa, que atualmente conta com mais de 6 mil nomes, diferentes frentes aí de atuação, sejam também da própria rede do Mining Hub, outras startups que já atuaram com vocês e compõem o Mining Hub. E depois, que é a grande cereja do bolo, a gente implementa e monitora, que é exatamente um pouco do que a gente vai conversar hoje. O programa, para quem ainda não está envolvido, conhecer um pouco mais, essa edição ele está tendo, de maneira inédita, esses workshops que se encerram hoje. A gente teve uma sequência de workshops para que a gente pudesse trabalhar e discutir um pouco de quais são esses desafios comuns que a gente tem encontrado no relacionamento com o território. Como que a gente pode pensar a inovação, dado que são temas sensíveis, quando a gente pensa em gestão de expectativas com a comunidade, de risco reputacional, que às vezes a gente vai assumir com um projeto inovador. E a gente está finalizando esse mês a etapa de contratação. Então, aguardem que nos próximos meses vocês vão poder conhecer um pouco mais dos pilotos que estão sendo executados, entender um pouco do que está sendo validado ou não, dado que no cenário de inovação também existem essas possibilidades, e os resultados que vão ser obtidos nos projetos que estão sendo implementados nesse ciclo. A gente passou por algumas conversas, como eles trouxe, a gente está encerrando hoje esses nossos encontros. Então, a gente iniciou conversando sobre promoção de soluções inovadoras em territórios, como pensar nisso, equilibrando todos os aspectos e as dificuldades que tem em trazer coisas novas para o território. Logo em seguida, a gente conversou um pouco mais sobre problemas sistêmicos, dado que os desafios que a gente encontra nas nossas comunidades... Tá travando, pessoal? Ou tá tranquilo de ouvir? Tá tranquilo, pode seguir, Pedro. Beleza. Logo em seguida, a gente trouxe um pouco sobre desafio. Beleza, Arley. Se quiser, às vezes, entrar, sair, talvez possa ter internet. Mas depois a gente falou um pouco sobre problemas e desafios sistêmicos, entendendo como que a gente pode, esses grandes desafios, sejam de diversificação econômica local, seja de disponibilidade hídrica, seja relativo à agricultura local, preservação de áreas verdes, educação, saúde, como esses macro desafios, a gente pode iniciar as intervenções a partir de projetos pilotos. Tivemos um dia de umas ricas trocas sobre implementação de pilotos conjuntos em um mesmo território. Então, quais são as oportunidades, quais são os gargalos de atuações e programas mais estruturados no mesmo território, sejam entre mineradoras que compartilham o mesmo espaço, sejam com outras indústrias que também compartilham esses territórios. No último, a gente conversou um pouco sobre governança na contratação e implementação de pilotos, entendendo como realizar processos de contratação fast track, como criar fluxos internos ágeis para fazer a contratação de projetos pilotos. E hoje, para a gente encerrar, a gente vai trazer um pouco do ferramental de como realizar esse acompanhamento dos projetos pilotos e quais são essas competências do PMO, e entender quem é essa figura e qual que é o papel dele na execução e no monitoramento desse projeto.
A agenda de hoje, ela está composta por essa abertura inicial que estamos fazendo. Logo em seguida, a gente vai ter uma parte mais expositiva sobre gerenciamento de projetos, com a apresentação de habilidades e ferramentas essenciais para essa figura no projeto. E a maior parte, que é onde a gente quer trocar junto com vocês aqui, oportunidades, dificuldades. A gente traz aqui algumas perguntas guias para a gente poder promover e estimular a nossa troca, mas a ideia é que a gente gere esse espaço aqui de compartilhamento mesmo. E fazendo um pedido aí para todos que estão presentes, se puderem mandar no chat ou renomear qual que é o nome de vocês e a empresa que estão representando, vai ser legal para que a gente possa saber quem está aqui representado, quem está participando com a gente, para a gente poder fazer um pouco dessa troca. Lu, quer se apresentar também, por favor? Gente, super prazer e super obrigado também pela presença. Trabalho aqui junto com o P no Quintessa, tô já parceira da Elis tem alguns anos também aqui no M-Impact. Tá sendo um prazer ter esses workshops em conjunto. Vou conduzir a parte final aqui do workshop, mas na verdade, mais do que me apresentar, é fazer um convite para vocês que é. O começo do workshop é uma parte expositiva, mas não precisam esperar o Pedro acabar de falar tudo para interagirem. Então, se forem surgindo dúvidas, apontamentos, se vocês quiserem construir junto, fiquem super à vontade, porque acho que a nossa dinâmica aqui vai ser bem mais interessante com a participação de vocês também. No final, a gente tem um momento bem aberto para trocas, mas fiquem super à vontade para irem colaborando e construindo junto com o Pedro. E aí no final eu vou puxar algumas perguntas mais provocativas para a gente trocando em cima disso. Mas, Pete, devolvo a bola por aí. Obrigado, Lu. E é isso, pessoal. A ideia aqui é a gente poder trazer um pouco mais de informações para a gente discutir em cima, logo depois. Mas, por favor, dúvidas, apontamentos, contribuições, esse é um espaço colaborativo para a gente fazer em conjunto. Então, vamos lá. Como realizar esse acompanhamento de projetos pilotos? Quais são as competências que um PMO deve ter? E para começar, uma pergunta provocativa, para a gente responder um pouco hoje, mas que a gente possa sair refletindo aqui também dessa conversa. O que simboliza o sucesso de um projeto de inovação? Como a gente já vem conversando nos nossos últimos encontros, um projeto de inovação ele tem uma carinha bem diferente de um projeto tradicional. Quando a gente pensa em um projeto tradicional, seja alguma intervenção de qualificação de população local, qualificação de microempreendedores locais, de acesso à água no território, construção de uma nova obra, instalação de hortas comunitárias, ele já tem normalmente um escopo fixo, ele tem uma baixa incerteza, ele tem um alto custo na falha, dado que aqui a gente está lidando com algumas expectativas que já estão bem sanadas e a gente tem um escopo fixo. Caso esse escopo fuja da rota, existe um alto custo na falha, principalmente quando a gente pensa em projetos em maior magnitude. E o sucesso aqui desses projetos tradicionais, ele está intimamente vinculado à entrega do escopo que foi contratado. Mas quando a gente olha já para um projeto de inovação, a gente precisa entender que o escopo ele precisa ser mais flexível e ele precisa ter hipóteses que vão ser validadas ou não. Aqui, quando a gente já está falando de inovação, como o próprio nome já traz, a gente tem uma incerteza maior. A gente ainda nunca testou um sistema de captação de água que faça o tratamento na própria casa das pessoas. Existe uma alta incerteza porque naquele território essa tecnologia nunca foi testada. A gente nunca tentou uma capacitação, uma qualificação de empreendedores locais por meio de uma metodologia de microlearning, de atividades digitais mescladas com atividades físicas. Como que isso pode surgir? Qual que vai ser o grau de engajamento dessas pessoas? Será que elas realmente vão aprender e transformar isso em prática? Então, existe um alto grau de incerteza, principalmente quando a gente entende que a inovação ela leva em consideração o contexto onde ela está sendo implementada. E quando a gente fala de inovação social, isso é um critério básico. Além disso, num projeto de inovação, a gente começa pequeno. A gente começa ali com orçamento, prazos mais curtos, para que a gente possa ir testando e validando essas hipóteses. E o sucesso, ele está diretamente ligado a um aprendizado válido que vai embasar uma decisão. Daquela decisão que a gente chama de Go, Pivot ou Kill. Que seria, vamos seguir, vamos ajustar ou vamos encerrar esse projeto piloto. A não escala, a não continuidade de um projeto de inovação não necessariamente quer dizer que ele deu errado, que ele não foi bem sucedido. Mas a não continuidade, caso a gente consiga monitorar e levantar aprendizados para essa tomada de decisão, ela também é válida e ela traz
grandes ganhos internos. Então, o sucesso aqui, quando a gente vai estar pensando no que vai simbolizar o sucesso de um projeto de inovação, é exatamente essa geração de aprendizado, a capacidade de errar rápido e de forma mais barata do que um projeto tradicional, que a gente vai apenas replicar uma nova metodologia, a gente vai fazer mais do mesmo, que, na maioria das vezes, não necessariamente está resolvendo os desafios que a gente encontra no nosso território. Então, é importante a gente trazer essa mentalidade que a gente veio construindo nos últimos, porque isso vai mudar a forma de fazer o gerenciamento desses projetos. E quem que é esse tal de PMO? Quem que é essa figura dentro da gestão de um projeto de inovação? Vai ser esse profissional que vai orquestrar o ciclo do piloto. E aqui, no nosso caso, ele vai fazer essa conexão entre a startup e mineradora, como estamos falando de um contexto de inovação aberta, e também o próprio envolvimento com a comunidade. Porque a gente precisa sempre dessa licença social da comunidade, e muito além de uma licença social, a gente precisa delas enquanto protagonistas para definirem o que realmente faz sentido. Porque antes da gente ali, enquanto startup, enquanto agente externo chegando no território, enquanto mineradora que está tendo esses relacionamentos, a própria comunidade é quem está vivenciando esses desafios e que muitas das vezes está demandando da própria empresa. Então é importante que ela seja vista também como autor protagonista. E aqui, por exemplo, na metodologia do M-Impact, a gente traz eles nesse processo de definições de estratégia, de entendimento e desenho desse contorno de quais são os desafios. E aí o papel dessa pessoa vai ser garantir ritmo, aprendizado e uma tomada de decisão baseada em evidências. Então, como a gente coleta informações ao longo desse processo para que a gente possa tomar decisões, seja na nossa instância, seja para as nossas lideranças. E a partir disso, existem algumas habilidades que vão ser exigidas. Então, é importante, num projeto de inovação, como a gente está falando de um curto prazo, que essa tomada de decisão seja ágil. Então, a agilidade nessa gestão é importante de levantamos uma bandeira amarela. O que está acontecendo? Qual risco foi identificado? Vai ser um risco que pode acontecer de má engajamento da população local na iniciativa? Opa, como a gente pode reverter isso? Vamos adicionar mais uma ida a campo para a gente poder envolver o pessoal? A gente estava fazendo uma divulgação mais por meio de redes sociais. Vamos fazer algum evento para mobilizar essa população? A agilidade é muito relevante para que a gente possa testar nesse ambiente controlado novas maneiras que vão fazer com que a gente gere aprendizado. A facilitação participativa também é um ponto muito importante, dado que a gente está articulando diferentes atores e diferentes interesses. Mesmo quando a gente fala de mineradora, a gente está falando de diferentes áreas que podem ter uma coparticipação e um trabalho em conjunto, seja áreas de relacionamento com comunidade, com sustentabilidade, com meio ambiente, com inovação. Então, tem diferentes atores dentro de cada uma dessas pessoas. Quando a gente fala de comunidade, a gente pode estar falando de uma liderança local, de um presidente de associação, de algum secretário, diretor de órgão público. Então, é importante que a gente possa fazer essa facilitação participativa e o PMO é essa pessoa que vai ter um pouco desse papel, junto com a governança leve, porém firme, de articular esses diferentes interesses. Qual que é o papel de cada pessoa aqui dentro? Quem que não está tendo voz, que é importante que participe? O PMO vai ser uma pessoa que vai estar com esse olhar atento para garantir esses aspectos. Além disso, ele faz essa gestão de múltiplos atores e também de conflitos que podem gerar. Dado que muitas das vezes esses interesses eles podem ser conflitantes, a ideia é que a partir desses interesses conflitantes surja ali novas ideias de como a gente pode encontrar um meio termo ou uma nova possibilidade que inicialmente não estava sendo testada. À frente de design de experimentos, principalmente quando a gente olha em o que a gente vai testar. Às vezes o teste, por exemplo, aqui, como a gente trouxe, a gente vai fazer uma capacitação mesclada entre digital e presencial. Às vezes o teste que a gente vai fazer vai ser disponibilidade hídrica por meio de algo modular. Então, de uma nova mochila que as pessoas conseguem captar a água e levar para a própria residência, ou onde o tratamento ele vai estar diluído nas residências e não em uma estação única, como a gente vê nos sistemas tradicionais urbanos. Então, esse design de experimentos vai ser entender onde que estão as oportunidades da gente testar novos formatos e quais vão ser os indicadores que a gente vai entender a partir daqui para que a gente veja se está sendo validado ou não esse teste que está sendo testado. Um storytelling de dados. Então, quando a gente fala aqui storytelling de dados, a gente está entendendo que esses indicadores, essas métricas que estão sendo monitoradas, elas têm que se transformar em inteligência. Então, os dados, eles trazem uma informação, precisa ser transformada em inteligência para embasar a tomada de dados.
E o PMO, ele vai ter um pouco desse papel enquanto tradutor, e a gestão de informações e dados sensíveis, dado que temos vários atores também aqui envolvidos, é importante que a gente consiga fazer essa gestão entendendo que as informações relevantes estão disponíveis a todos, mas entendendo também as sensibilidades que podem existir de informações internas às startups, de propriedade intelectual, por exemplo, da tecnologia, internas de políticas e estratégias da própria mineradora, e também interesses, às vezes, ali da própria comunidade, enquanto temas sensíveis também que não podem ser totalmente abertos. Então, o papel do PMO, como a gente vê às vezes em um projeto tradicional, não vai ser atuar como a polícia do cronograma, garantir que o escopo vai sair, que o cronograma vai estar sendo estritamente seguido, mas ele vai ter algumas funções, quase que alguns arquétipos que ele vai vestindo, alguns chapéus que ele vai utilizando conforme vai fazendo essa gestão. Ele atua como articulador, então, mediando os diferentes interesses dos atores envolvidos, interessados. Ele vai servir como apoio para destravar o andamento do projeto, como essa pessoa que tem uma visão 360 do que está acontecendo, do design dos experimentos. Ele vai destravar que esse projeto continue andando e vai auxiliar em novas rotas, quando necessário, tendo aquela flexibilidade do cronograma. Vai ter um papel também de curador, de documentação dessas lições aprendidas e abastecer esse repositório de práticas. Então, gerar uma gestão de conhecimento sobre o que está sendo testado, o que funciona, o que não funciona, o que funciona em quais condições, e também um papel enquanto tradutor, transformando os dados em aprendizados, inteligência para embasar a tomada de decisão, enquanto tradutor e mediador ali dos diálogos. Então, às vezes, a forma como a comunidade se porta, o que ela traz, às vezes a startup tem dificuldade de entender, às vezes a mineradora, como que a gente articula que a gente está falando em cima de conceitos parecidos e que as expectativas estão sendo geradas. E aqui, saindo um pouco dessa visão mais geral, então, como que o PMO, essa figura que vai orquestrar, que vai garantir que o aprendizado vai estar sendo monitorado, que o projeto vai estar andando com todos esses atores, como que ele pode colocar isso na prática? Entendendo um pouco dessa função dele, a gente traz algumas ferramentas que são poucos convencionais no nosso dia a dia, que são simples. Então, a ideia aqui é que a gente não traga burocracias a mais a serem implementadas, mas que conseguem trazer uma visibilidade do que realmente importa. A primeira delas é o Outcome Canvas. Então, ela é uma estrutura simples onde a gente vai conseguir entender ali quais que são os outcomes, essas saídas que a gente espera, quais são os resultados esperados, que evidências a gente tem para ver se esses resultados foram obtidos ou não, quais lições a gente aprende em cima disso, do que funciona, do que não funciona, e qual que é a decisão em cima disso. Aquela decisão que a gente fala, decisão gate, que é o vamos seguir, vamos ajustar, ou vamos matar a iniciativa agora. A gente vai falar também um pouco sobre o Kanban de experimentos. Então, o Kanban é aquela metodologia que a gente conhece do a fazer, fazendo, feito, em revisão, aquele quadro onde a gente vai organizando as nossas tarefas. Aqui a gente traz um para a gente construir essa ideia de testar experimentos. O que tem que ser testado, como a gente vai testar, que informação a gente tira disso e qual que é a tomada de decisão a partir dessa informação. E um painel de dashboard de indicadores, que já é algo mais facilitado para vocês, mas aqui eu trazendo algumas especificidades para o programa, para um projeto de inovação. O primeiro deles que a gente traz aqui, que a gente tem um pouco desse quadro exemplo aqui, é o Outcome Canvas. Ele pode ser estruturado exatamente aqui, pessoal. Uma folha em branco, pode ser um PPT ou uma lâmina de slide que vocês abrem. E a ideia é que a gente possa identificar qual que é o resultado esperado nessa etapa do projeto piloto. Vamos pensar aqui, por exemplo, em um projeto de acesso à água. Na primeira etapa dele, o nosso resultado esperado é entender se tem água disponível naquele território para que a gente possa avançar e construir determinado sistema. Então, o resultado esperado é entender se a vazão de água ela é suficiente. E quais evidências a gente vai ter de coleta? Por exemplo, a gente pode ter uma evidência que é quantidades de fontes dispersas disponíveis para captura de água. O volume de água que passa naquela mesma comunidade.
Então, existem alguns indicadores que a gente vai estabelecer e que vão ser embasados em evidências, então podem ser em estudos coletados, em fotografias retiradas, em relatos de pessoas locais. Então, aqui a gente fala de evidências que podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas, e quais lições foram aprendidas. Com essa vazão de água, por exemplo, que a gente identificou, a gente percebe que a gente não consegue atender a comunidade completa. Mas se a gente furar um poço naquela comunidade, vai fazer mais sentido e a gente consegue obter. Mas a gente tem que entender que a água que vai ser perfurada, ela é salobra. Então, dali a gente já gera algumas lições. E aí a gente entende. Com base nisso, a gente segue, a gente ajusta ou a gente mata o que a gente já tinha previsto inicialmente. Então, quando a gente fala de gates, gates vem do inglês, que seriam os portões. A gente cria portões intermediários para a gente entender se a gente avança, se não avança e como avança. Talvez o escopo inicial desse projeto que a gente está trazendo aqui, ele estivesse dizendo sobre vamos apenas coletar a água desse rio e avançar. A gente vai precisar ajustar porque a gente vai ter que implementar e perfurar aquele outro poço que a gente tinha identificado. Então, nessa tomada de decisão, a gente entende que a gente continua fazendo esse ajuste. E aqui a gente abre uma ramificação onde a gente já pode ir coletando a água desse rio, disponibilizando para essas residências, ao mesmo tempo que a gente vai fazer aquela perfuração do poço. Então, a gente vai seguindo. E a partir disso, a partir dessa visão integrada de tudo, a gente estabelece os próximos passos. Então, o Outcome Canvas, ele traz uma possibilidade tanto da gente ter um registro de todas as etapas e os aprendizados, para que eles não se percam e não sejam monitorados até o final. Muitas das vezes, um erro comum quando a gente pensa em projetos de inovação é ter apenas um encontro final com todos os atores ao final do projeto para levantar quais foram os aprendizados. Os aprendizados, eles estão nesses detalhes da própria gestão do projeto, que vão embasar outras estratégias internas, outros encaminhamentos e outras saídas. Então, é uma ferramenta simples que ela pode ser fragmentada e utilizada em vários momentos da gestão do projeto. Quando a gente fala já do Kanban de experimentos, ele tem exatamente essa carinha parecida da metodologia Kanban, que já é majoritariamente conhecida. Então, do a fazer, fazendo e feito. Mas aqui a gente traz outros campos. Então, a gente traz o campo de ideia, design, teste, insight e o portão de tomada de decisão. A ideia é, vamos voltar àquele exemplo, por exemplo, aquele exemplo que a gente trouxe de qualificação de empreendedores locais. Então, a ideia aqui é que, divulgando através da rádio, da televisão, a gente vai conseguir ter um bom engajamento da população. Como que vai ser esse design? E aí a gente orquestra exatamente o que será feito. Vamos acionar a mídia local com maior alcance, vamos acionar ali um jornal de veiculação em massa que as pessoas acessam e vamos realizar esse teste aqui durante essas 2 semanas. Então, a gente monta um cronograma e a forma como isso vai ser testado. Poxa, as pessoas não estão se inscrevendo e não estão se interessando. Qual que é o insight que a gente pode ter? E aqui de insight, pessoal, podem ser novas dúvidas levantadas. Talvez a dúvida que a gente vai levantar as pessoas não estão se inscrevendo nesse fluxo elas não estão se inscrevendo porque elas não estão interessadas, porque não existem pessoas com essa demanda ou porque o canal não está sendo eficiente. E aí, a partir dessa informação, a gente entende. A gente quer seguir, a gente para. Por exemplo, aqui, a gente faria um ajuste. Vamos seguir, mas vamos utilizar uma estratégia de utilizar associações comerciais locais. Vamos utilizar um apoio do Sistema S, que tem um contato mais direto. Vamos acionar aqueles com quem a gente já teve alguma relação. E aí a gente faz todo esse fluxo novamente de ideia, design, teste e insight, até a gente tomar a decisão que vimos que as pessoas estão realmente interessadas. Agora a gente pode seguir e desenhar esse processo. E aqui a gente pode desenhar esse processo dividindo em diferentes módulos, em diferentes etapas, entendendo onde estão essas oportunidades de tomar decisão sobre avançar ou não avançar. O ponto do Kanban de experimentos é numa lógica da gente entender que existem diferentes testes em um mesmo projeto piloto, em diferentes etapas. Então, que a gente não entenda que o projeto piloto ele tem apenas uma hipótese a ser validada, que é a hipótese macro, que é aquela que é desenhada no início do projeto, mas que existem micro-hipóteses ao longo do projeto que também vão gerar essa inteligência. E para que a gente não queira testar tudo ao mesmo tempo, o Kanban ele permite essa visualização
para que a gente coloque algumas coisas de ideia. Então, a gente vai deixar aqui armazenado para depois a gente testar. Poxa, já está chegando o momento, vamos montar esse design, vamos iniciar o teste. Inteligências foram geradas, elas vão ficar registradas. Então, ela vem tanto como essa ferramenta de gestão dos diferentes testes dentro do projeto, para que a gente não queira testar tudo e um interfira no outro, gestão de conhecimento sobre as informações que foram geradas e apoiar também nesse processo de tomada de decisão. E o último que a gente traz, que já é um pouco mais familiarizado, mas que também é relevante, então a gente está falando de inovação, mas mesmo assim a gente espera resultados. Quando a gente fala ali do Outcome Canvas, a gente traz as evidências e um dashboard de indicadores para que a gente possa monitorar. Ele apoia muito. O que eu acho diferente e é legal a gente trazer aqui para vocês é a gente precisa ter uma reflexão se os indicadores que a gente está estabelecendo, eles são aqueles indicadores que a gente chama de vaidade, então NPS, ou quantas pessoas foram diretamente desenvolvidas, e se eles estão falando necessariamente de impacto, daquilo realmente que vai informar se o nosso teste, se o nosso projeto piloto foi bem sucedido, se a hipótese foi validada ou não. Então, a ideia é que a gente possa ter essa reflexão quando a gente monta esse dashboard. E uma outra métrica, né? A gente conhece muito o Net Promoter Score, que é o famoso NPS, mas quando a gente olha para a comunidade, existe uma outra também que chama Net Trust Score, onde a gente monitora ali o grau de confiança da comunidade na iniciativa, no relacionamento, principalmente quando a gente está falando aqui desse arranjo de múltiplos atores que a inovação aberta traz, de comunidade, startup e mineradoras envolvidos. E é legal que a gente possa ir monitorando esses indicadores com alguns faróis para facilitar a gestão de inteligência, de informação, com faróis verdes, amarelo, vermelho, para que a gente possa, dentro daquela habilidade de agilidade, ir ajustando a rota, revisando os processos e entendendo o que vem a fazer sentido. E não pensar em 20 indicadores por projeto. Uma média de 3, 4 indicadores que realmente apresentem o que importa quando a gente olha, para que a partir daí a gente também tenha essas informações embasadas para tomar as decisões nos portões de oportunidade. Para a gente encerrar e passar para o Deixa eu momento só aqui. fazer um adendo, por favor, no Claro, slide anterior, porque acho que, gente, o segredo mesmo, quando a gente pensa num bom papel de PMO, é traçar esses bons indicadores no começo do projeto. Então, de nada adianta, um pouco do que eu estava falando, a gente acompanhar 20 indicadores e os indicadores em si não dizem nada para gente. A ideia é que a gente pense mesmo em indicadores que estejam atrelados ao gate. Então, faz sentido a gente continuar com esse piloto? Se sim, o que que são essas variáveis que vão ajudar a gente a chegar nisso? Então, tem um termo muito famoso quando a gente pensa em inovação, que são os indicadores de vaidade. É um pouco daqueles indicadores que na prática, são indicadores bonitos, mas que eles não vão ajudar a gente a tomar nenhuma decisão que é uma decisão estratégica. Então, a gente fica falando que é indicador para inflar o ego mais do que para orientar a decisão. Então, vou pensar num exemplo aqui, por exemplo, se a gente segue no exemplo do Pedro. Se a gente pensa, por exemplo, na lógica de estamos treinando fornecedores locais. O que que são exemplos clássicos de indicadores de vaidade? É a gente olhar exclusivamente para o número de fornecedores que foram treinados, mas não acompanhar, por exemplo, quanto desses fornecedores depois de fato é, assimilaram esse conteúdo e começaram a se envolver depois na ponta com a mineradora. Ou se a gente pensa em outros exemplos. A gente está fazendo um piloto que é um piloto para olhar a nível de água, qualidade da água. A gente pode ter um indicador de vaidade como um todo, que é, a gente conseguiu fazer o tratamento. Mas a gente pensa numa outra lógica. Qual foi o ROI desse tratamento? A gente conseguiu de fato fazer isso num custo que é mais barato, que vai ser estratégico para a gente conseguir usar isso dentro de casa? Então é muito importante a gente ter duas coisas em mente nesse papel de PMO. Primeiro, garantir logo no começo do projeto que a gente traçou muito bem quais são esses indicadores que são os indicadores estratégicos que a gente quer alcançar, para garantir que são esses que a gente vai acompanhar ao longo do projeto. O que é muito comum é a gente acompanhar indicadores que não são indicadores estratégicos, do tipo quantos encontros vão ter no encontro de fornecedores. Isso não diz nada sobre o projeto, sobre o piloto. O que a gente precisa medir de fato é o quão efetivo foi esse projeto na ponta, porque é isso que diz, do ponto de vista estratégico, se vale a gente manter isso enquanto um projeto maior ou não. Então, acho que esse é um dos principais elementos, assim, mais do que o dashboard bonitinho aqui que o Pedro colocou na tela, que está lindo,
o conteúdo mesmo que vai nele. Então, o quão úteis são esses indicadores depois quando a gente pensa do ponto de vista estratégico da empresa. Então, acho que só para fazer esse adendo aqui, porque eu acho que é isso que vai indicar bons goal, pivot ou kill, são esses indicadores, não são os indicadores de vaidade, né, que a gente diz. Mas, Pê, te devolvo para continuar aí no checklist que eu sei que você vai passar. Não, perfeito, Lu. E é exatamente isso. E como os indicadores eles se comunicam entre si. Igual a Lana trouxe. Poxa, a quantidade de pessoas capacitadas não diz, mas o percentual de pessoas capacitadas que estão engajadas e interagindo com a mineradora, por exemplo, já é uma informação muito mais relevante. Se de 30 pessoas capacitadas, 20 estão ali, então cerca de 70%, poxa, a gente teve uma conversão muito boa. Se apenas 5, poxa, onde que está o gargalo? Será que é realmente um número ali adequado quando a gente olha em termos de educação? Então, como que a gente cruza esses indicadores e entende também que vão ter aqueles macro que vão apresentar a validação ou não da hipótese final, mas também indicadores intermediários, como a gente trouxe. O engajamento da população local, ela era para testar a hipótese se isso faz sentido para a própria comunidade. Então, também era um indicador importante para a tomada de decisão sobre avançar ou não. Então, entendendo o contexto onde esse indicador está e qual a informação que ele dá para a gente, dependendo, né, do portão do projeto que a gente se encontra. E para resumir, passar para o momento agora da gente trocar, um checklist simplificado do PMO. O que é importante garantir que aconteça? A gente teve desde o início do projeto uma hipótese clara e esses indicadores de impacto bem definidos, como a Lana trouxe. A gente tem esses critérios de quando a gente avança, quando a gente ajusta e quando a gente encerra. Então, beleza. Se a gente chegar nessa condição, nesse cenário, a gente encerra o projeto. Muito além daquele sobre como seguir, sobre o que ajustar, principalmente ter aquele que, a partir daqui, a gente não consegue seguir. Então, ter esse estabelecimento desses critérios previamente pactuados, para que a gente saiba exatamente que esforços a gente vai dedicar. Essa atualização do dashboard, seja semanalmente, quinzenalmente, a gente sugere que não passe de quinzenalmente, porque normalmente a gente está falando de projetos pilotos aí que vão de 12 semanas, então de 3 meses até mesmo um ano, dependendo do grau do piloto e a complexidade dele. Deixar ali umas 2, 3 horas por semana bloqueadas para apoiar e revisar o projeto. Então é uma demanda bem reduzida que exige. E aqui a gente traz essa sugestão de 2, 3 horas por experiência própria quintessa, por metodologias também indicam esse formato, mas a gente entende que vai ter semana que vai ter uma exigência maior, tem semana que não vai ter exigência nenhuma. Então é importante a gente ter um pouco ali para a gente poder ganhar essa agilidade e ter esses olhares atentos a cada andamento do projeto e manter essa gestão de conhecimento, com lições aprendidas arquivadas em um repositório, ter uma gestão ali do portfólio de inovação. Aqui a gente trouxe muito olhando para um projeto específico piloto, mas existem grandes discussões quando a gente olha para a gestão de portfólios de inovação e como que isso se organiza dentro da própria empresa. Quem sabe no futuro workshop, em algum outro ciclo, a gente possa conversar sobre isso, mas é importante que a gente garanta que essas informações estejam aqui colocadas. A gente vai passar agora para o momento de troca de experiências. Vou passar para a Lu, que vai fazer a mediação aí desse momento, mas qualquer dúvida, pessoal, troca, contem um pouco para a gente. É o grande momento aqui para a gente poder conversar. Lu, passo para você. Boa. Gente, a gente trouxe algumas perguntas assim para reflexão. Eu vou passar um pouco por elas e acho que o meu convite é de vocês entenderem qual é a pergunta que vocês se sentem mais provocados a, e acho que a gente pode conversar em cima delas. Então, não vou passar aqui na ordem. Acho que a ideia é que a gente troque em cima, então eu vou fazer um pouco da leitura e a gente vai, a partir das falas, dialogando um pouco. Então, acho que alguns pontos que a gente trouxe o que são hoje as maiores dificuldades que vocês têm quando vocês estão acompanhando um piloto e precisam exercer esse papel de PMO, em linha um pouco com o que o P comentou. Então, o que são essas principais dores que vocês têm? Se hoje a percepção de vocês é que vocês mensuram esses indicadores de vaidade que eu comentei, os verdadeiros KPIs de impacto real, quando a gente pensa no programa, que das ferramentas que o Pedro apresentou aqui hoje, vocês acham que de fato ajudam? E que são coisas que vocês não se veem implementando num projeto e por quê? E aqui, gente, sem nenhum pudor, tá? Podem falar, Pedro, legal saber, mas não vou usar nenhuma. Então, acho que a ideia é um pouco da gente ouvir vocês sobre isso.
como que vocês garantem que os aprendizados de um piloto não se perdem, né, na rotação de pessoal, de time, que a gente sabe que acontece também? E o que que seria um critério claro de kill na cultura da empresa respectiva de vocês? Então, eventualmente, putz, é custo. Passou do custo, a gente não consegue seguir com nada e isso é o critério que importa. Então, acho que trazendo um pouco aqui dessas perguntas, acho que o meu convite aqui é de ouvir vocês agora em relação a elas. Fiquem super à vontade para comentar uma ou outra, o que acharem que faz mais sentido, e a gente vai trocando um pouco a partir daqui. Tem algum já É interessado para em falar? comentar? É para falar? Ou é Pode, para... pode ficar à vontade, Arlen. Mas eu vim aqui foi para chorar, não foi para falar, não. Pedrão, É bom seguinte, chorar em conjunto. eu vim chorar. Então, foi ótimo a gente falar de PMO aqui. Eu, inclusive, tenho uma experiência nisso por 10 anos dentro da prefeitura. Em Prodabel, eu trabalhava exatamente no PMO lá. Então, eu entendo muito dessas dores aqui que nós trouxemos. E, inclusive, foi uma discussão minha com o nosso head de inovação aqui, que é o Fabiano. Então, eu até estava fazendo um slide aqui, porque tinha alguns pontos que eu queria mostrar. Primeiro, para casa. Cultura de inovação imatura aqui dentro da empresa. E vou te falar, os velhos. Eu sou velho, eu tenho 54. Mas nós tivemos mais um profissional que também é velho, mas que se ele é irredutível. A cabeça não abre para a gente poder entregar alguma coisa. E por trás tem 6, 7 profissionais da empresa dedicando mesmo o trabalho do Quintessa excepcional, traduzindo, trazendo uma coisa mastigada e a gente não conseguia absorver. 7 profissionais gastando seu tempo e o diretor me perguntar ali o que que nós entregamos. E eu ter que falar com ele. Nós entregamos um não para o programa M-Impact, que nós não vamos continuar. Não interessa se a gente não tem recurso, o momento é difícil, mas o que que a gente então entrega para cá? Aí foi uma discussão com o nosso gerente de inovação. Foi exatamente nisso que eu pisei. Eu falei, velho, falando de projeto, cara, todo final de gate a gente tem uma atividade que é revisar. Talvez você redefina seu escopo. Então, se o nosso escopo lá, Pedro falou muito aqui de água, e é água mesmo, no nosso caso lá, qual que era o nosso escopo final? Entregar água copada nas casas? Sim. Nos sítios? Sim. Mas a gente já está entendendo que esse horizonte está distante. O que que nós podemos entregar aqui, então? Vamos redefinir. E aí o meu gerente falou o seguinte: não, o M-Impact tem um tempo, o tempo acaba agora. Eu falei, tá bom, o tempo acaba agora, mas nós ainda podemos visitar. Redefinir o escopo, entregamos isso que nós redefinimos. Entendeu? Que seja a lição aprendida, que tem esses pontos todos. Então eu fiquei desanimado, eu tive até um papo com o Pedro, e isso é triste, porque, mas eu acho que tem que trazer aqui, porque são dores. Entendeu? A gente está falando de inovação, a gente está falando de cabeças novas, pensantes, analíticas, que traduzem, e a empresa aqui não tem capacidade de receber os associados. Então a gente precisa fazer o para-casa de cultura aqui. Tudo bem, a gente vai tentando e vamos tentando melhorar, tá bom. O outro ponto foi essa dor de que redefinir o escopo, por que não? Então, o que que eu fiz? Eu abandonei a conversa com ele, a gente é até amigo. Ele até me xingou no fim de semana, falou, não quer nem eu conversar com você esse fim de semana, que você perturbou minha cabeça. Porque eu desenhei para ele aqui no quadro. Falei, velho, vamos redefinir o escopo, cara. A última atividade desse momento, dessa fase do cronograma é revisitar. Vai continuar, não vai, mas vamos entregar alguma coisa, vamos chegar no diretor e falar com ele, olha, não tem água lá, mas nós já vamos partir para o próximo ponto. Aí eu fui para o próximo ponto sozinho, Pedro. Eu fui lá para a área, coisa que ninguém tinha feito aqui. Tava todo mundo aqui discutindo parâmetro de turbidez e que não sei o que, discutindo sexo dos anjos, umas coisas que não tinha acontecido ainda. Eu fui lá para, eu posso projetar? Pode sim. Posso? Pode. Então, beleza. Vou interromper Fui lá, aqui. fui lá para a área. Vocês estão vendo minha tela? Tá. Estamos Temos Tá sim. sim. bom. Então tá bom. Então, vocês desculpem se tiver. Inicialmente é isso aqui, esse desenho aqui. A gente tinha uma soluçãozinha debaixo do braço. O que que é? Nossa barragem está à esquerda. A gente ia colocar lá no alto um reservatório taça. A gente ia recuperar um poço aqui embaixo, jogava água lá para cima e cano na casa de todo mundo. Beleza. Temos 450 mil para fazer isso? Não temos. Beleza.
Era isso que tinha que ter demonstrado com clareza para as empresas que chegaram. Tá bom, sabe o que eu fiz? Falei, deixa eu ir lá. Depois que eu desisti de conversar internamente aqui, eu fiquei triste com a minha empresa entrega do MPEX. Não foi que fiquei triste com o trabalho do MineHub, nem do Quintessa, não. Fiquei triste com a minha empresa. Fui lá para a área. Tá aqui, ó. Tem 2 poços lá, velho. Tem vazão da esquerda aqui. Tem poço lá já. Falei, não é possível. Isso foi uma conversa que eu fiz com o Geotecnia. Beleza. A hora que eu olho para a direita, uma distância de 70 metros, um trem, um ferro velho aqui, tá vendo? Sucata. Entramos lá para ver o que que tinha nessa sucata aí. É um tanque, cara. Bati o olho no negócio, foi ter 50 mil litros aí, velho. Por que que nós não podemos usar? Eu vim aqui no meu diretor e falei assim: eu vi isso aqui. A gente pode tentar caminhar com o quê? Não sei até que ponto. De repente, reformamos isso aqui, chegamos com a água aqui e bombeamos para as casas. Bom, fica caro. Ou levamos isso aqui lá para o alto. Aí eu fui lá na área também, cara. E vimos lá que tem lugar para colocar. Então, será que a gente consegue bombear para lá? E de lá concatena, conecta com algumas soluções que vocês trouxeram aqui. Bom, a gente não tem cano para levar na casa de cada um. Opa, mas nós podemos comprar aqui a solução do camelo, conecta aqui o fio do camelo na ponta, eles vêm, a população vem aqui, a população são 20 sítios, vem aqui, enche os negócios dele de água lá de 20 litros e vira água potável, porque o camelo entendeu isso. Mas vamos rodar isso, vamos fazer isso, entendeu? Ou então vamos travar. Quanto que fica a reforma do tanque? 100 mil. Opa, não, 100 mil não funciona. 100 mil já uso lá para dentro dos 400. Ah, não. 10 mil. Vamos reformar. Então, eu acho que faltou isso aqui internamente. A gente parar de gastar o dinheiro na tela e ir no chão, porque nossa fonte de mineração é chão de fábrica, velho. Ir lá no chão, que ninguém foi. Eu tô aí dentro, porque eu também não fui, né? Então fui só agora. E aí traduzir para a gente revisitar o nosso escopo. Aí a gente entra no PMO. Aí a gente entra naqueles pontos que você falou lá. Opa, redefinimos. Agora vamos pôr aqui para. Vamos ser ágil. Canvas aqui. O que está feito? O que que nós vamos pensar que vai fazer? Semanalmente em pé 15 minutos, não é isso? Agile não era isso? Então, beleza. Então, aí eu estou indo nesse ponto aqui agora. Ontem eu apresentei isso aqui para a Ana, que é uma das nossas parceiras, que é do social, que era a principal interessada no M-Impact, né? E eu muito de apoio. Mas vou tentar essa linha aqui. E vou reconectar de novo ao M-Impact. E para a gente levar como lição aprendida, porque às vezes é isso aí. Às vezes na próxima, Pedro, você chegou e falou assim: olha, gente, uma experiência que nós tivemos na IP é o seguinte: vamos lá no chão? Que aí foi isso que eu sugeri no dia. A empresa que foi eleita, ela consegue vir aqui? Consegue, mas nós temos que pagar. Nós temos dinheiro? Não. Vamos lá voar com eles, fazer uma reunião online e mostrando para eles aí se os caras vêm e falam assim, opa, consigo na redefinição de escopo ajudar nisso, nisso, nisso. Foi essa a experiência aqui. Eu não sei se esse era o momento mesmo, mas como a gente conversou muito depois, né, Pedro? E eu te falei que era a dor, eu não desisti, não. Só falei que eu desisti, mas não desisti, não. E continuo lutando aqui, entendeu? Isso aqui foi lá na semana passada que eu fui. Essa semana eu vou, sabe para quê? Para entrar no meio do mato, para andar, para ver qual que é a de menor distância, para ver se gera a melhor solução, entendeu? Faltou isso no dia lá que eu consegui subir. Então vou voltar lá para isso. E para a gente desenhar. Vou te levar lá também, vou arrumar uma botina para você, uma caneleira, um capacete e um prestobar para você arrancar esse bigode seu lindo aí. Era isso. Já estou preparado lá e obrigado aí por compartilhar. Acho que É, somando aqui é muito isso mesmo que você traz e ter um pouco dessa mentalidade, né? Então por isso até que a ideia da gente começar aqui pensando um pouco sobre essas habilidades, que é importante a gente entender que a gente não precisa ficar preso ao escopo. Existem outros formatos, igual você trouxe. Poxa, talvez a gente não consiga ir a campo com a startup. Mas, poxa, vamos lá, campo, vamos ver o que que a gente apresenta para ela ter mais informação. Então, o gerenciamento de projeto, ele pensa nessas outras possibilidades e a inovação surge daí. Talvez para a própria startup tenha esse aprendizado. Poxa, nós não talvez eu não somos precise ir a campo. exatamente, nós somos colaborativos, nem que seja esse a entrega, fala assim, opa, a startup na próxima vez que ela vai voltar mais madura, porque ela visitou, mesmo que virtualmente, ela viu que é pesado o negócio e mostramos outras estruturas. Então, às vezes até isso é uma entrega, né, do nossa parte para quem vem trazer as soluções, porque a gente vai ganhar lá na frente depois.
Muito bom, Arley. Acho que você trouxe um exemplo muito prático do que é um pouco do que o Pedro estava comentando a nível de papéis de PMO, que é esse papel a nível de articulação. Eu acho que é um pouco disso assim que você acabou exercendo também no, na conversa com as diferentes áreas internas, quando a gente pensa no território, quando a gente pensa na startup, na própria troca com o Pedro e o bigode dele por aqui. Então, acho que teve muito esse papel a nível de articulação também que você exerceu ali durante o dia. Então, obrigada também por compartilhar aqui. E, pessoal, queria ouvir de vocês também, se tem outros elementos, se quiser voltar a tela ali para o pessoal ver as perguntas, se tem outros elementos também que vocês queriam discutir aqui junto, e trocar sobre outras dores que vocês têm, exercendo esse papel de PMO, o que que é a visão a nível dos indicadores, de ferramentas. Então, não sei se tem alguém também a fim de trazer algum comentário a nível de colaboração para a gente refletir aqui em conjunto. Ô, Luana, enquanto o outro levanta a mão, aí tem um outro ponto aqui. Você está vendo a mandala atrás de mim aí? Tem um programa que chama PN10, são os nossos indicadores. Visita o estratégico, desdobra e leva indicadores até no operacional. A gente tem dashboards que a gente acompanha isso, inclusive influencia na nossa participação de resultados. A nossa grande dor, até o coordenador dessa área acabou de sair e foi para outra empresa, mas ainda está debaixo da melhoria contínua e inovação também. Esse programa chama Profissional Nota 10, tem uma medição mensal. São os indicadores de vaidade. Então, enquanto responsabilidade social, por exemplo, eu faço 5 treinamentos no semestre para a população. Beleza, fiz cumprir meu indicador? Peraí, não é isso, é o que o Pedro falou depois. Desse público treinado, qual que engajou, ou que seja na minha empresa, ou que seja na comunidade, ou que replicou, aí sim são indicadores que fazem sentido. E não que eu executei o meu programa. Essa é uma grande luta aqui. Então a gente tem muito indicador de vaidade, e era a luta desse coordenador, que todos se visitassem e falassem assim, essa aqui é o meu resultado, que realmente faz diferença. Indicador para isso aí, né? Eu consegui chegar na solução da água lá. Chegou a água em todas as casas. Mas a água está indo todo dia, a água é utilizável. Aí sim são meus indicadores. Quer dizer, eu gerei uma solução que realmente ela tem resultado. Isso aqui a gente tem essa dor também, mas é uma evolução também, esse aqui é contínuo. Marlon, acho muito legal isso que você trouxe, e acho que ele casa muito também com o ponto que a gente estava falando a nível dos desafios de cultura. Eu acho que todas as empresas, independente de setor, têm um desafio cultural mesmo, quando a gente pensa com inovação, porque acho que parte da inovação parte desse lugar do é a gente testar uma coisa nova e testar uma coisa nova em geral, até a nível pessoal, de rotinas, enfim, é algo mais desconfortável, né? Então, acho que independente do cenário que a gente está, a gente pensar em inovação pode gerar desconfortos. Eu acho que o que a gente tem visto muito nessas trocas com as empresas é o quanto que a gente olhar para os indicadores, esses indicadores de fato, que não são os de vaidade, mas que são os reais, eles ajudam também a desmistificar e a lidar um pouco nesses casos onde a gente tem um pouco desse modelo a nível de aversão. Para os modelos mais tradicionais, quando a gente pensa a nível de inovação, porque aí a gente vai falando na mesma lógica, né? Então, o que a gente costuma e recomenda muito para as áreas de responsabilidade social, sustentabilidade, todo mundo que está em inovação quando está envolvido com outras áreas, como é que a gente consegue fazer os indicadores do projeto dialogarem com o que importa para outra pessoa. Então é isso, a gente está dialogando com um diretor e a gente sabe que o que importa para ele é dinheiro. A gente tem que ter um indicador do piloto que vai comprovar que aquele piloto vai testar se aquela solução é mais barata ou é mais cara do que está sendo usada hoje, e isso é o indicador do piloto. Se a gente está falando com uma área de comunicação, a gente vai ter um indicador que é um indicador que olha do ponto de vista da comunicação, o quanto que esse piloto pode gerar em mídia positiva para a própria empresa. Então, acho que aqui tem muito um pouco desse olhar do como é que a gente consegue casar o que que são os indicadores estratégicos com as pessoas também para quem eventualmente a gente vai ter que convencer que aquele projeto faz sentido, né, de ser implementado, ou que a gente quer mostrar mesmo o resultado do que rolou. E acho que isso é um pouco mesmo, quando a gente pensa a nível do papel do PMO, e quando a gente fala do traçar o indicador no começo do projeto, eu acho que tem essas duas variáveis, né? A gente fala muito que tem um indicador que é o indicador técnico da solução como um todo, então para a gente ver o quanto que aquela solução de fato funciona.
E eu acho que tem uns indicadores que são os indicadores que eles são estratégicos para a própria empresa mesmo. Então, como é que a gente consegue casar esse piloto com a estratégia da organização como um todo? Acho que parte do papel do PMO vem aí também para garantir justamente que a gente consegue cada vez menos ficar preso e vinculado a essa ideia, eventualmente, de que algumas pessoas têm de que a inovação pode ser só um gasto de dinheiro sem um retorno positivo, né, para a empresa, que é muito o oposto, na verdade, do que acontece, assim. E, gente, dos demais que estão aqui, tem algum ponto adicional que vocês queiram trazer? Algum comentário extra? Alguém ficou a fim de trazer alguma fala? Não, tem um ponto aqui, eu achei dessa última fala sua. Você fala que essa questão, como que a gente faz para que a empresa tenha uma percepção melhor sobre a questão da inovação e não acha que seja jogar dinheiro no ralo? Porque às vezes a gente tem históricos ruins, tem coisas que aconteceram de forma inadequada, e reverter esse quadro é meio complicado, né? Na Anglo Gold a gente teve um programa de ideias e que era, em teoria, o programa de inovação, e o histórico ficou um pouco ruim. Então, hoje a gente está revertendo, está fazendo outro trabalho, a alta direção entende, né? Só que, assim, ainda a gente tem que reverter alguns legados negativos, digamos assim. E qual que seria a melhor forma? Boa. Flávio, eu acho que essa é uma ótima dúvida, tá? Porque isso é muito comum mesmo de acontecer nas empresas, principalmente nas empresas que não atuavam com inovação, começaram a atuar e, em geral, criaram um programa, fizeram uma rodada de workshops, fizeram algumas coisas a nível de inovação, mas que não foram inovações que, depois de um tempo, olhando para trás, trouxeram resultado, né? O que que a gente tende a achar que são boas práticas para tentar reverter esse cenário? Eu acho que é muito do. Ah, quando a gente pensa no dia a dia, né? Tô com um histórico que é um histórico ruim, preciso gerar um resultado muito potente para convencer, do ponto de vista concreto, que as coisas agora estão diferentes. E eu acho que tem alguns caminhos, assim, de serem feitos. Então, tem um lugar que é escolher a inovação que a gente vai fazer com muita certeza. Então, se a gente pensa, por exemplo, no cenário de Anglo Gold. Acho que tem duas coisas assim que eu indicaria e que eu acho que é uma boa prática de serem feitas. Primeira, escolher a inovação dentro de frentes estratégicas. Então, mostrar que a inovação pode estar vinculada a frentes estratégicas da empresa e não a frentes que são frentes que importam, mas que importam menos, porque aqui tem muito mais probabilidade de vocês conseguirem chegar nesses indicadores que são indicadores que interessam e que mostram o resultado real, quando a gente pensa na diretoria, por exemplo. Então, acho que tem um caminho que é escolher o que que são resultados e frentes estratégicas. E segunda coisa, escolher um caminho de inovação, que é um caminho de inovação onde você consegue ter resultados provavelmente mais positivos. Então, aqui vou dar um exemplo. Se a gente pensa, por exemplo, eu tenho um desafio super estratégico. Eu posso fazer um hackathon para resolver esse desafio? Posso, mas a chance disso dar errado, do ponto de vista da solução em si, quando a gente pensa no resultado, ela é maior, porque a gente está falando de ideias, de negócios que ainda não estão consolidados, do início de uma jornada. Se a gente pensa num desafio estratégico e pensa nisso, vou falar, eu vou trabalhar com startups, inovação aberta, que são mais maduras, eu tenho uma probabilidade muito maior de conseguir chegar nos resultados que eu quero e esses resultados podem ser sim uma resposta, como o Pedro falou, que é uma resposta de invalidar algum caminho. Mas eu acho que aqui é um lado positivo também da gente mostrar e falar, gente, a gente ia gastar anos a nível da nossa própria empresa para desenvolver isso, ia gastar salário de todo mundo, tempo de todo mundo. A gente testou a startup em 3 meses e invalidou esse caminho, a gente poupou dinheiro. E acho que tem um pouco desse, quando a gente fala dos indicadores, eu acho que isso é um bom indicador também que Sim. é, nos casos que os pilotos dão errado, a gente ressignificar também o lugar do deu errado. Então, gente, é isso, deu errado, mas deu errado em 3 meses. A gente gastou 100 mil reais versus podia ter dado errado em 3 anos e a gente ia gastar 500 mil. A gente ganhou, na verdade, 400 mil reais para a empresa. Então, Flávio, te respondendo do ponto de vista direto, eu acho que esse é um super desafio, porque é muito difícil a gente conseguir até orçamento para conseguir desenvolver um novo projeto, né? Se a gente está partindo de um cenário de inovação complexo. Mas o que a gente sempre recomenda para as áreas de inovação e para quem está envolvido em inovação, quando estão nesse cenário, é nesses dois elementos, assim, primeiro, de escolher um desafio estratégico para mergulhar, e segundo, de fazer isso dentro de alguns contornos que conseguem trazer um pouco mais de segurança a nível de resultado, assim. Então, deixando aqui meus 2 centavos e duas dicas, eu acho que esses são caminhos possíveis, assim, de serem explorados.
Excelente, muito obrigado. Comentando um pouquinho, Flávio, de uma coisa que Saulo, acontece fica. aqui na Nexa, né? Bem nesse cenário, a gente teve umas dificuldades parecidas, bem parecidas, e o que a gente fez para tentar minimizar é criar um funil de projetos com todos os Hum, indicadores, e aí a gente tinha um problema até de credibilidade nesses indicadores, né? Uhum, De mostrar para a companhia e da companhia falar, beleza, isso realmente é um indicador que tem potencial, e vamos supor, a gente está fazendo P&D, e aí a gente vai começar, esse P&D tem um potencial muito grande, e aí a companhia começa a duvidar, será que é isso mesmo? Enfim, é porque a maturidade do projeto é muito baixa ainda, para a gente conseguir ter esses indicadores financeiros, enfim, até para mostrar qual que seria o potencial ganho futuro. Então, o que que a gente fez foi ponderar pelo risco. Então, a gente cria um funil no qual a gente tem esses indicadores em todas as fases, desde a fase exploratória até passando por todo esse escalonamento, né? Então, a gente faz exploração, P&D, piloto, enfim, teste industrial. E aí a gente coloca esses índices para ponderar e diminuir o peso dos indicadores, sabe, de acordo com o risco. Então, a gente pondera dessa forma, porque a gente consegue minimizar o impacto e trazer mais credibilidade. Mas a gente tem desafios aqui também, quando a gente fala de PMO, comentando um pouco com o que a Luana e o Pedro estavam trazendo, mas é muito de como a gente permeia para toda a organização. A gente tem PMOs de outras áreas aqui, então como que a gente faz todo mundo conversar na mesma língua e trazer os mesmos indicadores? Como garantir que o time de financeiro vai estar alinhado com isso, vai estar comprado, enfim. Então, de fato, tem esses desafios aqui na Nexa, né, de como fazer isso. A gente tem tentado criar uma visão assim, mais holística, mas ainda está no processo. Mas é bem interessante, essa ferramenta que vocês trouxeram, eu achei bem legal. Acho que tem bastante potencial para ser aplicado. Muito legal. legal, obrigado por compartilhar. legal, Saulo, muito bom de ter essa visão também de vocês a nível das mensurações de risco, assim, ao longo da trajetória. Eu acho que isso é um ótimo exemplo. E acho que é isso, né? Eu acho que tem um papel que é o papel do tradutor mesmo, que o PMO fala. A gente fala muito isso aqui, até enquanto Quintessa, que é o traduzir o que que a startup está falando para o que que a empresa está querendo. E eu acho que quando a gente costuma pensar muito nesse papel da tradução quando a gente pensa nos externos, né? Mas o nível da tradução, às vezes, ele é ainda maior quando a gente pensa do ponto de vista interno, que é justamente da gente conseguir entender as dores de cada uma das áreas que a gente está orquestrando, como é a linguagem que cada um desses PMOs conversa e dialoga, para fazer tudo isso entrar na mesma lógica, né? Então, acho que tem esse ótimo adendo também, que é esse papel da tradução mesmo que você traz na sua fala, que eu acho que ele é um desafio mesmo de ser feito até a nível não só da linguagem, mas também do formato de operação, né? Como é que a gente lida entre as áreas que têm timings e prioridades muito diferentes para entregar uma mesma coisa com o mesmo objetivo? Então, acho que esse é um ótimo adendo. Felipe, eu vou te passar a palavra aqui, que está com a mão levantada. Bom, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Só compartilhar um pouquinho aqui a respeito da reflexão que foi falado, o momento que a gente está vivendo aqui na Samarco, que envolve tudo isso, né? E aí, passando pelos tópicos, eu acho que isso sintetiza bem, né? Hoje, a maior dificuldade que a gente tem, pegando a fala do Flávio também, é manter o engajamento de um líder de projeto, do início até o fim dele mesmo. Então, para não deixar a peteca cair, a gente pensa tem repensado a nossa metodologia, até mesmo rever essa jornada dele, desde a definição do problema, ele cadastrar o projeto, definir a metodologia, manter capacitações, desde ferramentas da qualidade, sobre inovação em si mesmo, como que está acontecendo aqui. De indicadores a gente sempre mede progresso físico, financeiro, e como está sendo essa execução. Então, se a diretoria pensa ali, vamos destinar X milhões para inovação, para pesquisa, como que está sendo a execução ao longo do ano? Estamos no meio do ano, já foi executado, quais os problemas? Ferramentas apresentadas, a gente está implementando um BI para poder ter esse acompanhamento mais de perto do que ficar entrando em pastas e projetos para tentar entender, como que está o projeto de fulano? Peraí que eu deixo aí na planilha, na aba, na célula. Não, a gente já tem um BI que ali a gente fala, tá, essa cesta, essa temática, esse líder, o que está acontecendo? E para garantir esses aprendizados, não se perca, é capacitação, acompanhamento, uma execução assistida com os encontros que a gente tem de checkpoint, né, com ele pelo menos bimestral ou mensal ali para perguntar como que estão as coisas, que a gente pode acompanhar, né?
E é isso que eu queria compartilhar, tá bom? Obrigado, bom dia. Eu vou pedir para dar licença, não vou continuar, porque eu vou migrar para uma outra reunião. Obrigado pelo conteúdo, gente. Um Obrigada a abraço, bom você, dia. Felipe, pela adição, e acho que o Felipe traz um ponto super relevante mesmo, que é nesse olhar quando a gente pensa na gestão dos dados, né? Tem muita coisa que acontece mesmo na própria mineradora e muitas vezes que a gente não tem a visibilidade. Então, é muito comum quando a gente pensa no tamanho mesmo das empresas que vocês têm, é da gente tocar vários projetos, os projetos estão gerando os aprendizados, quem sabe do aprendizado é quem estava envolvido no projeto, e a gente tem muito conhecimento que não é repassado mesmo, quando a gente pensa para as outras áreas. Então, vez ou outra, a gente já viu empresa rodando o mesmo piloto em diferentes locais, com diferentes startups, para testar exatamente as mesmas coisas, eventualmente já tinha um caso bem sucedido que ele só não tinha sido repassado internamente. Então, eu acho que tem um pouco do que isso que o Felipe trouxe que é desse olhar a nível da gestão mesmo desses dados, mais do que a gente conseguir criar o Outcome Canvas que o Pedro mostrou no começo, é como é que a gente faz com que o que saiu mesmo a nível de outcome seja compartilhado também com as demais áreas potencialmente envolvidas ou que podem ter interesse nessa solução para a gente garantir que economize esforço coletivo mesmo, tanto nos casos positivos, que o resultado foi bom, quanto nos negativos. É isso, a gente já viu que não adianta abrir poço numa cidade com características XYZ, a melhor coisa que a gente pode fazer é avisar todo mundo que atua nas cidades com as mesmas características para eles não pensarem também que abrir um posto é uma boa ideia. Então, acho que aqui a gente consegue garantir que essa inovação também não fique restrita, né, a um cenário específico, mas ela possa ser ainda mais benéfica para a empresa como um todo e para demais áreas de atuação. Gente, alguém tem mais algum ponto, algum comentário aqui para trazer? Estou entendendo pelas mãos aqui que não. Mas, gente, queria deixar o canal super aberto, tá? Acho que a gente começou a troca aqui a nível de workshop, mas a gente falou isso bastante nos outros também. Se forem surgindo dúvidas, reflexões, pensaram um pouco, trouxeram isso internamente, voltaram mais dúvidas, eu, Pedro, Elisa, a gente está com o canal super aberto também para trocar e para poder apoiar vocês eventualmente em questões que surgirem por aí. Então, se forem lidando com dilemas e quiserem apoio, acho que a gente tem bastante abertura do lado de cá também, para poder apoiar. Perfeito, Lu. Pessoal, mais alguém gostaria de complementar, trazer alguma coisa? Cris? Não, não, desculpa. Beleza. Ô, Pedro, eu tenho uma pergunta. Claro. Se conseguir caminhar aqui, o que eu estou tentando, eu gostaria de voltar em vocês, né, mesmo que não seja assim, uma entrega dentro do plano do M-Impact, mas talvez a gente faça uma entrega como lição aprendida, tá? E se puder, estiver Com aberto para isso, eu, certeza. eu te chamo para a gente poder. Por favor, me manda uma mensagem aí que a gente troca. Você me conta como seguiu, que aí a gente vê, a gente apoia assim. Com certeza. Sim. Inclusive para eu tentar conectar no final lá com as soluções que vocês trouxeram aqui, Com certeza. Acho que é tá? isso, né? O processo fazer sentido muito além só da entrega final. A gente prova que foi entrega. Perfeito. Pessoal, então a gente está chegando aqui ao final dos nossos workshops do ciclo 3. Mas como a Lana trouxe, a gente segue com o canal totalmente aberto e a implementação já já vai começar. Então, a partir agora do mês de agosto, os projetos pilotos que vão estar sendo implementados aí, vocês vão poder conhecer um pouco mais do que está rolando, quem são as startups envolvidas nesse processo, e fiquem acompanhando aí nas nossas redes, o time de comunicação vai trocar um pouco mais com vocês nas nossas redes sobre atualizações do que está acontecendo, como os projetos estão andando. Então, a gente fica super à disposição para outras trocas, para oportunidades, e fiquem de olho. Elis, quer trazer alguma fala final também? Vou trazer um adendo rápido que é, a Por gente favor, falou Lu. muito aqui do lugar a nível de aprendizado na empresa, e eu acho que tem um lugar muito útil de ser explorado aqui via M-Impact, que é o aprendizado entre empresas. Então é isso, muitas das dores que as mineradoras têm são dores em comum, então acho que quando o P fala de acompanharem, eu acho que tem o acompanhar por curiosidade, mas eu acho que tem um lugar do acompanhar útil que é eventualmente é isso, que a IP está querendo fazer, a MRN pode ser que esteja fazendo no ciclo, pode ser que outras pessoas estejam fazendo, tenham feito em ciclos anteriores, então eu acho que quanto mais a gente conseguir ficar atento mesmo às novidades,
a gente consegue também entender eventualmente é isso. Putz, então eu vou puxar o time que está conduzindo um piloto em saúde com o time da Anglo American para trocar um pouco de como está sendo. Então, acho que fiquem super à vontade também. Acho que uma parte super importante do Mining Hub é justamente a gente conseguir unir todas essas cabeças das mineradoras e pensantes para a gente conseguir construir coisa em conjunto. Então, acho que o convite também aqui é para pensarem nesse compartilhamento e gestão de conhecimentos, não só intra-empresa, mas entre empresas também. Mas dito isso, Elisa, aí eu te passo para o encerramento final. Boa, Lu, obrigada. Mas para agradecer mesmo, né, a todos que participaram com a gente nessa jornada de 5 workshops e informar que o conteúdo gerado ele vai ser disponibilizado na plataforma do M Academy. Então, seja a gravação da reunião, mas também as apresentações que o time do Quintessa trouxe para a gente aqui, vai estar lá, a gente vai divulgar nas próximas semanas, tá? Até a gente subir todo o conteúdo, dar uma refinada, mas vocês poderão acessar novamente o material, compartilhar internamente, tá? Então, a ideia é que a gente não perca as informações e o conteúdo valioso aqui trazido. E, novamente, agradecer a todos. O ciclo 3, ele está aí a todo vapor. Temos até o dia 11, né, de julho para finalizar o processo de contratação. E após isso, a gente vai fazer um evento para uma reunião online, tá? Para apresentar quais são os desafios e as startups, né? Os negócios que seguirão dentro desse ciclo, para que vocês possam acompanhar também a trajetória delas aqui e acompanhar os pilotos, tá? Mas tudo isso vai chegar para vocês aí nos e-mails, nas comunicações do Mine. É isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos novamente e estamos à disposição, tá bom? Boa tarde aí para vocês, bom almoço. Valeu, Obrigada, obrigado, hein? pessoal. Tchau. Tchau. Não, obrigada.